Gente, e o pum do palhaço? O pum do palhaço fedeu. Fedeu horrores na entrevista da Regina Duarte na CNN. Sou Proedna, esse é o nosso momento, né? Proedna comenta e senta aí que lá vem história. Pois é, quem assistiu a entrevista da última quinta-feira, a tragédia, né? Eu acho que foi impossível assistir aquela entrevista e, no mínimo, na pior das hipóteses, não sair dali completamente horrorizado, escandalizado, impactado. Não tinha como não sentir nada diante do que a secretária de Cultura estava dizendo. E eu queria fazer 3 comentários. O primeiro, gente, é que muita gente saiu dizendo que Regina Duarte era louca. Ela não é louca. Nem ela é louca, nem Bolsonaro, nem os bolsonaristas. Essas pessoas, elas são perversas. Essas pessoas, elas são intolerantes. Essas pessoas, elas são muitas coisas. Mas aquilo não é loucura. O louco, ele tá numa condição do alienado. Tá numa condição de alguém que nem teria condições de responder por ele mesmo. E Bolsonaro tem que responder por tudo que ele faz. E Regina Duarte também. Então ela não é louca, ela é perversa, ela é cruel, ela faz parte de um projeto de desconstrução do Estado Democrático de Direito. Ela foi colocada em um lugar porque ela compactua. Ninguém sobrevive ao governo Bolsonaro se não pensar da mesma forma que os bolsonaristas pensam. Então você precisa ser realmente um seguidor fiel. E a própria Regina Duarte e o Bolsonaro, eles fazem parte de um projeto de destruição do Estado Democrático de Direito, da construção de uma nova narrativa e da aniquilação de todo pensamento de oposição. Todo pensamento livre, todo pensamento independente, autônomo, não há espaço para a diferença. E ela foi colocada em um lugar onde o papel dela é justamente não permitir que haja espaço para a diferença, para o contraditório, para quem pensa de uma outra forma. Então ela é aquilo ali. Nós podemos chamá-la de muita coisa, de muitas coisas, inclusive de criminosa, porque ela fez uma clara defesa da ditadura militar. Esse é um aspecto. O segundo aspecto da entrevista a mais completa, sordidez, a mais completa ausência de empatia diante das pessoas que perderam a vida. Diante daqueles que perderam a vida lutando contra a ditadura militar, porque esses são inimigos, eles devem ser aniquilados. Então Regina Duarte louva e não quer carregar um saco patético aquilo, né? Patético. Um saco, pra quê? Era tudo tão mais leve. Pra frente, Brasil! Salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo, o Brasil deu as mãos. Ela debocha. Porque as pessoas que foram mortas na ditadura militar, poucas, na perspectiva do Bolsonaro, né? Pelo menos era para ter sido ali uns 30 mil. Eram inimigos e deveriam ser aniquilados. Quando a gente chega para o contexto atual, agora 2020, as mais de 10 mil pessoas que perderam a vida, essas são vidas que não têm importância. E vidas que não têm importância na história do nosso país, isso é algo, infelizmente, lugar comum. Nós somos um país onde a população negra é vítima de uma política de genocídio. Isso é um tema que a gente vai debater em um outro momento, mas é só para pontuar. Isso é importante que a gente fale a respeito disso. Então essas 10 mil pessoas, mães, pais, irmãos, essas 10 mil pessoas que importavam para alguém e que importavam para elas mesmas, ela debocha porque ela não dá valor. Só existe valor para Regina Duarte e para aqueles que são como Regina Duarte, os que pensam como ela, os que estão ao lado dela. Os outros, que morram. Paciência, que morram. É até melhor assim. E o terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção daquela famigerada entrevista é que Regina nos revela com talvez ela nem tenha percebido o quanto ela nos revelou a respeito das suas próprias fragilidades, da incapacidade
de lidar com o pensamento divergente, da incapacidade diante de ouvir. Veja, é o autoritarismo encarnado. Ela é uma pessoa autoritária. Diante da possibilidade de ouvir Maitê Proença, e ela tem 2 meses, é uma pessoa completamente alheia a tudo aquilo que não gira em torno do seu próprio umbigo. É patético você ouvir ela dizendo que tem em casa as fotografias de Moro e de Bolsonaro. Meu Deus, santo Moro, meu Deus, Bolsonaro. E quando questionada, ela não emite opinião, porque ela sabe que a situação em que ela se encontra, louvando o santo Deus Moro, e do outro lado Bolsonaro, e no momento desse rompimento, minha mãe já dizia que não se acende uma vela para Deus e a outra para o diabo. Muito embora nesses 2 casos ninguém aí seja Deus, né? Então, ela mostra ali que pouco importa tudo de errado que tem sido feito. Ela não tá nem aí. Dane-se. Então esse era o meu comentário. Foi lastimável, mas eu quero dizer para vocês que nem Regina Duarte e nem Bolsonaro e nem os bolsonaristas e nem os filhos 01, 02, 04, 05, 0 qualquer coisa, nenhum deles, eles não são loucos, gente. Eles executam de maneira muito metódica e muito bem calculada um plano de destruição do Estado Democrático de Direito. Um plano fascista, um plano de desconstrução daquilo que com muita dificuldade a gente veio construindo desde o processo de redemocratização e mais especificamente desde a Constituição de 1988. Então era isso, fiquem bem, fiquem em casa, lave as mãos, se cuidem, a ditadura existiu, a terra não é plana, Bolsonaro não nos representa e nós vamos reverter a situação. E vamos fazer o nosso maior ato de indisciplina. Nós vamos sobreviver. Até o nosso próximo Proedna Comenta. Tchau, gente!